Olá, eu sou Ana, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Hoje eu vou mostrar para vocês este quadrinho. Ele tem quase 600 páginas. Yeshua é Jesus em hebraico, tá? É do Laudo Ferreira e do Omar Vignoli, da editora Devir. É um quadrinho que já foi, acho que em 2000. Assim, ele é um pouco antiguinho, mas ele ainda tem para comprar, tá? É mais tranquilo achar ele. Bom, o que é esse quadrinho? A ideia em apresentar esse quadrinho é na possibilidade das pessoas olharem e refletirem para os dizeres desse homem extraordinário, que mudou o curso da humanidade para o bem e para o mal. É uma apresentação sem qualquer intenção de validar ou não a história na sua vertente religiosa. Não é da minha alçada, e por esse caminho mesmo, porque eu não tenho formação teológica, e sim psicológica, tá? Para clarificar um pouco do que vocês vão encontrar aqui, eu vou ler alguns dizeres que está no prefácio, feito, né, por Júlia Bariani Iari. Eu vou ler alguns trechinhos, o prefácio ele é bem grandinho, mas eu escolhi só alguns detalhes para vocês terem uma ideia do que vão encontrar aqui, ok? Vamos lá então. Ela inicia assim, ó. Ele é um pouco pesado, então eu vou ficar aqui, tá? Segurando. Veio como uma criança indefesa, outros dizem que é lenda. Há 2000 anos falamos dele. Ele mudou o mundo e cada um de nós, mesmo que não tenhamos consciência disso. É uma figura histórica a respeito de quem mais escreveu, mas se inquiriu. As divergências na compreensão de seus ensinamentos já existiam entre os próprios apóstolos, antes mesmo de sua partida. Embora suas palavras registradas por seus seguidores, conforme se lembravam delas no mínimo 30 anos depois da sua morte, sejam simples, transmitindo conteúdos básicos repetidos de diversas formas, o entendimento não é fácil, pois supõe uma mudança interior. Cada um projeta o seu Jesus com as características que lhe dizem aquilo que deseja ouvir. Instalam-se estereótipos, manifestam-se os ideais, as aspirações, os anseios. Passamos a duvidar se é possível chegar aos fatos incontestáveis sobre a sua vida. Descobrir as palavras que ele de fato proferiu. Se é possível chegar aos fatos Se é possível escavar através de camadas e camadas de interpolações, interpretações, encobrimentos, descobrimentos, interesses mundanos ou simplesmente da ignorância e fraqueza dos seres humanos que promovem guerras e cometeram atrocidades em seu nome. Se é possível encontrá-lo livre dos dogmas, não engessado em instituições que manipulam as pessoas para afirmar o seu poder. Onde encontrá-lo? Cada um que procura o seu Jesus o encontra dentro de si mesmo. Aí ela fala, um Jesus divino e humano, que ao se fazer carne, partilha dos medos e das misérias humanas. Nasce como todas as crianças nascem, tem uma mãe que, como todas, esquece da dor do parto no momento em que vê o milagre da vida, e teme pelo filho como todas as mães temem. Encontrei cenários ricos e majestosos, personagens de sua história, mãe, irmão, Jesus, Batista, está falando do quadrinho, tá? Maria Madalena, discípulos que falam pelo traço expressivo
do meu amigo mais do que uma porção de palavras. O Jesus de Laudo surge de uma pesquisa histórica e documental profusa e livre, de um rigor nos detalhes, na elaboração dos conceitos, no diálogo interior e interno. No final, tem uma bibliografia enorme, a qual o Laudo leu, né, para montar esse quadrinho. Quem tiver interesse, é super interessante, tá? Jesus, aqui não. Outra coisa, há ainda a possibilidade de um mito não retratar a história exterior, e sim uma verdade interior. O impacto dos ensinamentos de Jesus nas pessoas do primeiro século foi tamanho que elas sentiram que esse ser humano pelo menos foi tocado pelo divino. Se não expressa a verdade literal do nascimento de Jesus, certamente expressa a verdade literal do seu impacto sobre seus seguidores. Estou deixando um texto interessantíssimo, mas eu estou lendo só algumas frases para vocês, tá? A relação direta com o Pai no céu, bem como a pregação do amor e o reino de Deus, que já está entre nós, são novidades para o judaísmo. João Batista e Jesus pregaram numa época de muita opressão do povo de Israel. João mostrava a saída de arrependei-vos e sereis salvos. E Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus ensinava principalmente por parábolas, o que também configura uma novidade no judaísmo. Suas parábolas visavam ao choque e rudeza, não sabedoria proverbial, levando aos ouvintes por um terreno familiar e em seguida provocando o choque, para que saíssem da acomodação. As parábolas derrubavam os muros da realidade comum para alcançar uma outra percepção, a percepção da presença do reino de Deus. É preciso ressaltar ainda a relação diferente, chocante para a época, que Jesus tinha com as mulheres. No meio que não permitia a mulher estudar as escrituras, ler e escrever, que só o homem podia dar carta de divórcio, que o adultério era condenado só quando a mulher cometia, Jesus andava pela Palestina acompanhado de mulheres e as considerava como iguais. Como seria a história humana dos últimos 20 séculos sem Jesus? Se conseguimos chegar ao ágape da sua mensagem, não só com o intelecto, mas também pela intuição, como nos sugere Maria, percebemos que ele não queria fundar uma nova religião, nem uma nova igreja, e sim propor uma nova forma de viver as relações humanas, baseada não mais no poder, e sim na fraternidade. Júlia Barani Yari. Então, o que tem aqui é uma mescla das histórias que estão contidas no Evangelho, praticamente todo o Evangelho, tá? Todas as passagens, e o Jesus homem. Tá? Então ele fez uma mescla entre o divino e o humano. Ok? Bom, eu vou começar então a mostrar para vocês, tá? Algumas passagens, vocês podem ver aqui, que tem as pequenas, que é quando eu li, que está praticamente marcado ali todo, e as maiores agora é para apresentar, porque se eu fosse falar tudo o que tem aqui, daria umas 2 horas de vídeo. Então assim, eu escolhi algumas passagens, tá? Para vocês também verem o teor e o desenho do quadrinho, ok? Vamos lá, então? Então eu vou estar de óculos, porque senão eu não enxergo. Vamos iniciar, então. Eu leio e depois eu mostro para vocês as figuras, tá? Aqui nessa passagem é quando o anjo chega para Maria. Eu vou ler só uns trechinhos que ele fala para ela, tá? E ele fala assim: teu ventre conceberá e no tempo que é natural a todas as mulheres dará a luz a esse rebento. Será uma dádiva da luz divina. Será uma criança forte e feliz.
E também no tempo que for próprio, irá nascer em seu peito o fogo eterno do conhecimento sagrado. E ele estará entre os homens para mostrar, para provar aquilo que é de todas a verdade. O que é que lá de cima, o que é lá de cima também está cá embaixo. Mas, como se diz, essas coisas, aí ela vai conversando com ele, tá? Eu só quis mostrar aí que tem essa passagem e as palavras um pouco dele. Aí acontece todo aquele revertério, o José está muito desconfiado e aí o anjo aparece para o José. E aí ele fala assim, por que repudia essa menina? Não deve odiá-la, muito menos temê-la, pois o que nela está plantado é o milagre da vida, do que já é. Você só enxerga um lado, o seu lado é egoísta e incrédulo. A vida é o sagrado. Infeliz é você que só dá ouvidos ao seu coração de macho. Agora acabe com sua arrogância, autopiedade. E ele fala mais algumas coisinhas para o José, tá? Aqui eu só vou mostrar para vocês. Ah, eu não estou mostrando as cenas, né? Desculpa. Tá, vou mostrar algumas cenas para vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, quando ele tá falando com o José, né? E aqui, quando ele tá falando com a Maria, esqueci de mostrar para vocês. Ok? Então, vamos continuar a nossa saga aqui. Aqui é quando o bebê nasce. Eu só vou mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, eu tô pulando muita coisa, tá? Aqui é quando os reis magos estão conversando, já estão indo embora conversando com a Maria. Eles falam assim, deixaremos alguns presentes para o pequeno Yeshua. Yeshua é Jesus. Então, assim, todos os nomes próprios e de cidades, o Lauda ele colocou em hebraico. Mas quem tiver dificuldade em saber o que é realmente, tem um glossário no final, ok? Aí eles colocam assim, coisas que lhe serão úteis em sua vida e nas rezas por ele. Viva sempre para o amor, pequena Miriam, Maria, tá? Saiba que o ato contrário a isso não se ofende a nenhum espírito sagrado ou alguma divindade abstrata eterna, mas, primeiro, vai contra as profundas exigências da natureza. Sem o amor, violenta-se o ato do crescimento, não nos tornamos partes do que sempre esteve. Sem o amor, violenta-se o ato do crescimento, não nos tornamos parte do que sempre esteve. Nunca se esqueça disso. Aqui é quando Herodes manda, né, fazer aquela barbaridade com as crianças. José tem essa visão. Vou mostrar para vocês. Tá? E o anjo fala para ele: poder sobre a vida e a morte, inocentes, pecadores, todos mortos em seu nome. O que pensam sobre ele, hein? Faça sua escolha, homem. Salve todas essas crianças inocentes do que está prescrito nas veias das forças humanas, ou pegue o menino e sua mãe e fuja para bem longe, pois o que agora vê está por acontecer. Então ele pede para o José escolher. E ele escolhe, né? Ele pega a Maria e eles vão embora. O bebê, né? E vão embora. Ok?
Bom, aqui é uma passagem de João Batista. Tem muitas, né? Porque tem a história aqui de João Batista. Mas eu escolhi uma, tá? Que ele está conversando aqui. Jesus já veio, já é adulto, já começou a pregar, tá? Então aqui ele está conversando com Jesus, ok? Então o Batista fala: Israel está podre, homem. Por todos os cantos proliferam falsos profetas, larápios se fazendo passar pelo prometido. Os sacerdotes do templo de Jerusalém mamando nas tetas de Roma. E a cada dia que avança uma adoração desenfreada ao ouro, ao poder e à luxúria, a base de tudo que foi corroído e Yeshua. É impossível vê-la. E o pior, não existe uma gota em todo o mar que valha tudo isso. Jesus. Mas a raiva pela raiva, o olho por olho, como os Canaim e muitos outros vêm fazendo, não levarão a lugar nenhum. Mas não é de ódio ou de guerras que estou falando. Esse é o Batista, tá? Você deve ter ouvido o que eu disse daqueles saduceus. O juízo é iminente. O Todo-Poderoso virá com sua pá nas mãos para limpar toda a sujeira. E irá recolher seu trigo em seu celeiro. Mas quanto à palha, será queimada num fogo inextinguível. Jesus. Mas, neste primeiro momento, torna-se inevitável que justos e pecadores vivam em um mesmo plano. Batista, até o momento em que aí sim irá... Não, Jesus continua. Até o momento em que aí sim irá separar um do outro, entendendo tudo. Pense bem, Johanna, isso é para evitar que, quando arrancar o joio, não arranque algum trigo também. Então, que cresçam juntos até a colheita. É assim que deve ser o julgamento, esperar a verdadeira hora, e quando chegar o momento, será dito aos ceifeiros: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para serem queimados. O trigo será recolhido ao celeiro. Acho. Aí eles estão se despedindo, tá? Bom, aqui Jesus já está recolhendo, né, o pessoal, os seus apóstolos, em uma das conversas com eles. Entre muitas, eu escolhi uma, tá? Assim, Jesus está falando para os apóstolos. O fundamental, o que tem que ser dito, é que o amor, meus amigos, o amor é a grande mensagem da libertação. O reino de Adonai esperado não virá, pois, na verdade, ele já veio. Está bem aqui, em todo lugar, dentro de cada um de nós. Por isso lhes digo que juntos veremos isso com nossos próprios olhos. E mais, entenderemos a nossa palavra aos outros, estenderemos nossa palavra aos outros com nossa fé, com a verdade. Abriremos os olhos daqueles desavisados que miram para o outro lado. É preciso estar atento para não ser enganado quando disserem ei-lo aqui ou ei-lo olá. Porque é dentro de nós que está Adonai e nenhum outro lugar. E, consequentemente, o Filho do Homem. Enfim, aqueles que o procuram o encontram. Aqui é um daqueles momentos que Jesus está no deserto. Ele está no deserto e aparece uma figura para ele. E aí essa figura vai conversar com Jesus. Ele fala: você é homem admirável, Jesus. De todas as formas que você me apresente, mostrou ser mais forte. Mas não irás adiantar resistir a mim. Sou a escada para subir e a escada para descer. Compreende isso? Todos possuem sua porção divina convertida em serpente. Você, Jesus, é um homem. Só isso. Você sabe muito bem que o eu é absoluto. Então, aonde quer chegar? Ser o barro de Adonai? Sua parte aqui na terra?
Adonai cabe ao céu, a mim, à terra. E isto é definitivo. Não precisa resistir, estamos juntos. Apenas desprenda-se, sejamos um só, nossas forças juntas. O eu é absoluto, homem, não esqueça. Isto é absoluto, o que é seu, e não tentarás Adonai, que é você. Você não é Adonai, é apenas um homem, só isso. A sua fé, as suas palavras, farão muitos crerem que irão saciar a fome da alma, mas será a ilusão. Pois eu estarei presente e será a mim que saciarão. Não sofra, homem, não é preciso. Então, isso é uma das tentações de Jesus no deserto. Ok? Aqui, Jesus falando para a multidão, ok? E o segredo, a salvação, é o amor ao outro. Vou lhes contar uma pequena história para que possam me compreender melhor. Um semeador saiu para semear enquanto lançava as sementes. Aconteceu que algumas caíram pelo caminho. Então vieram algumas aves e as comeram. Outras sementes caíram em um terreno pedregoso e, não tendo muita terra, logo brotaram, pois não tinha terreno profundo. Então o sol surgiu e elas ficaram tostadas, pois não tinham raiz e logo secaram. Algumas outras caíram em meio a um espinheiro e logo sufocaram. Porém, outras caíram em boa terra e logo deram frutos e muito saudáveis, deliciosos. Aí um dos ouvintes fala assim, então, o amor é a terra? Jesus fala, não, vocês podem ser a terra, percebem? E aí ele continua, tá, a conversar com o povo. Eu só mostrei a questão da parábola, né? De muitas, né? Aqui é um dos milagres, né? O Simão, ele tá dentro do barco, né? Um pescador, ele tá ali na deriva, dormindo, e de repente Jesus aparece sobre as águas e começa a chamá-lo. Simão, Simão, aqui, ó, nessa parte. Jesus aparece, ó, andando sobre as águas e chama ele. Quando ele olha, né? Ele se assusta. Um fantasma? Acalme-se, homem, sou eu. Não tenha medo. É você mesmo? É você mesmo? Quero ir onde você está. Então venha. Aí ele vai descendo do barco. Ele até... Ele vai se aproximando, só que não dá muito certo não. Ele afunda, né? Aí quando ele afunda, Jesus salva ele. Socorro, vou morrer. E Jesus resgata ele e fala, onde está a sua fé, Simão? Ah, Rabi, você é um homem forte, duro como uma pedra. Por que não acredita em mim e nas coisas que falo? Simão, meu amigo, não tema compreender o que te parece diferente e estranho, e nem lute contra isso. Tudo está dentro da gente e fora, também tudo. O resto é perceber isso plenamente e amar. Ó, tudo está dentro da gente e fora, também tudo. O resto é perceber isso plenamente e amar. Ele fala quando ele resgata, né? Um dos apóstolos dele. Aqui, mais uma vez, é Jesus falando para a multidão, tá? E ele fala, bem-aventurados os que agora choram, porque haverão de rir. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Adonai. Bem-aventurados os puros de coração, porque estão em Adonai. As palavras do Rabi estão cada vez mais arrebentando as pessoas.
os apóstolos comentam, né? Aí Jesus continua: da maneira como querem que eles tratem vocês também os outros. Não julgam ninguém para não seres julgados. Ninguém também, não condenem ninguém também para não serem condenados. Porque com a medida que medirem, serão medidos também. Esta é uma das grandes leis da vida, quer creiam ou não. Aqui, ó, nessa página ele está falando para o povo mais uma vez, tá? Que é o que eu mais acho interessante, são as palavras dele, né? Aqui é uma das conversas com Judas Iscariotes. Tem várias conversas entre eles, mas essa aqui eu acredito que dá para a gente ter um teor entre o que Judas queria de Jesus, tá? Eles estão conversando e Judas coloca: compreendo o seu modo de pensar e assim os tenho para mim como irmãos, os apóstolos, tá? Porém, é impossível não existir diferenças entre nós, principalmente no que se refere a conhecimento e entendimento, porque aqui Judas, ele é um estudioso, tá? Os outros, a maioria são pessoas muito simples, alguns rudes, como Simão, mesmo sendo homem de moral irretocável. Mas venho observando há algum tempo que muito do que dizem em suas conversas, em suas pregações, muitos deles não compreendem. Perceba o que estou falando. As pessoas nas praças e nos campos, muitas vezes, lhes passa despercebido. Mesmo Miriam Magdalite, que é Maria Madalena, tá? Que é como sua alma irmã, pode até ter uma absoluta compreensão, mas se trata de uma mulher. Sua voz não tem força. Se estamos juntos, aí Jesus fala: se estamos juntos, irmão Judas, é porque todos buscam o mesmo que você e eu. Cada um está no seu tempo de plantar e semear. Mas a colheita virá para uns mais cedo e para outros mais tarde. Judas: colheita, Rabi, a colheita será a libertação de Israel. Jesus: não, Judas, a colheita é a liberdade da alma. Judas: dias atrás, quando disse que se nos dessem um tapa, deveríamos oferecer o outro lado do rosto. Nossa, confesso que essa sua ideia me espantou muito. E Jesus ainda espanta. Judas: não mais compreendi perfeitamente o que eu quis dizer. Mas como oferecer o outro lado do rosto a um romano que acabou de me esbofetear, por exemplo? Jesus: com a compreensão da natureza do outro, que é isso que ele pode oferecer nesse momento. Mas se o amor realmente estiver dentro do seu coração, na sua alma, livre de qualquer baixo pulsar, irá perdoar, irá compreender que é da natureza dele e que, por enquanto, nada poderá ser mudado, a não ser com o aprendizado do amor. Judas: como, Rabi? Como entender a natureza desses monstros que sacrificam nossas crianças, estupram nossas mulheres, que escravizam nossos irmãos? Como ter a alma livre se o corpo está preso à dor? E Jesus fala: perdoando é o único jeito. E aí eles continuam, tá? Bom, pulando assim quilômetros do quadrinho, tá? Aqui Jesus está na última ceia, né? Na noite do Pessah, que eles falam, né? E ele vai ceiar aí a última com os seus apóstolos. E ele fala assim: este Pessah que iremos celebrar hoje será outra celebração. Meus irmãos, celebraremos a vida e o laço entre minha alma e a alma de vocês. Peguem então este pão que divido com vocês. Ele é o meu corpo. Bebam deste vinho. Ele é o meu sangue. Divido a minha vida e o meu sangue com vocês. Eu estou com vocês, como vocês estão em mim. Como Adonai está em nós, absolutamente em todos nós. Moisés trouxe as 10 leis para todos, porém eu deixo para vocês uma única lei: amem
a todos, como a vocês mesmos. Amem a todos, assim como eu amo vocês. Nessa página aqui, tá? Tá ceando e tá conversando com os apóstolos. Aqui eu só vou mostrar que é a noite que ele é preso, o beijo. Eu até colori. De vez em quando eu tenho umas páginas coloridas, eu gosto de pintar. Como ele é tudo preto e branco, né? De vez em quando eu dou uma corzinha. Aqui ele é preso, tem todo aquele martírio, todas aquelas questões, tá? Só vou mostrar isso aqui, só vou mostrar também a violência. Ele já está preso, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Olha, Jesus. Vai começar a subir o Calvário, né? E aqui ele está andando, ele está subindo e a Maria Madalena para ele e os guardas falam: não atrapalhe, mulher, saia. E aí ela chega bem pertinho dele e ele fala para ela: é preciso perdoá-los, Miriam. Eles não entendem o que estão fazendo, pois isso tudo é da natureza deles. Perdoe para se curar. Já é o finalzinho do quadro, tá? Mais alguma coisa aqui. Aqui é o último momento de Judas, tá? Tá assim: um homem pode carregar para o resto da eternidade a dor do erro. Um homem pode aprender com seu erro e não se afundar na tragédia pessoal, mesmo que para isso ele leve toda a eternidade. Que é Judas. Bom, a gente descobre, não é nenhum spoiler, tá? Quem tá contando essa história é a Miriam Madalena. Ela tá contando para um outro rapaz, tá? Os últimos, depois que Jesus foi sepultado, tal, né? Os apóstolos se reúnem e falam assim: e por fim, no momento em que Rabi mais precisou de nós, nossa fé em seus ensinamentos, fomos covardes, fugimos feito bichos assustados. As palavras de Tomé refletem o pensamento de todos. Tomé, né? Refletem o pensamento de todos. Fomos fracos. Que faz? Estamos aprendendo ainda. Porém, o importante é não nos dispersarmos. Exatamente aqui que todos concordamos. Resolvemos continuar o trabalho que aprendemos com Jesus. Vamos levar suas palavras e seus ensinamentos a todos os lugares. É preciso. Não vai adiantar qualquer um de nós querer voltar às suas vidas antigas, família, amigos, trabalho. A convivência com o Rabi gerou mudanças irreversíveis. Não somos mais aqueles homens de antes. Tudo isso nos amadureceu, tudo. Jesus plantou a forte luz da vida em nossos corações. Então, o caminho de agora em diante será passar isso para todos, levar a palavra de amor do Rabi, a nossa palavra e o nosso amor para quem estiver de coração aberto para nos ouvir e mudar. Assim será, de qualquer forma, de qualquer jeito, custe o que custar, mesmo que seja necessário sacrificarmos nossas próprias vidas. Que é quando eles desistem, eles concluem que eles devem, né, continuar com a palavra de Jesus. Custe o que custar. Nas últimas palavras, porque ela que está contando, né? E aí o rapaz tem muitas curiosidades. E aí ela fala assim: meu amado Rabi, a partir daquele dia muita coisa se falou sobre ele.
Muitos tomaram a sua verdade para si e a transformaram em verdade própria, que mais lhes cabiam e cabem ainda, por interesse que estão muito distantes da verdade. Porém, esqueceram ou se fizeram esquecer que a verdade de Jesus é a verdade de que todos, e isso depende de qualquer coisa. E isso é tudo o que tinha para lhe contar, amigo. Essa é a história que podemos encerrar por aqui. E aí ele fala, espere, Miriam. É justamente sobre essas coisas que foram faladas de Jesus que eu quero saber. Me conta e mesmo contra a sua vontade, que me contasse o seu lado da história, porque acredito que ninguém mais do que você compreendeu aquele homem, ninguém mais do que você entendeu o seu coração. Há tanta coisa para saber, ele realmente foi Messias? Muitos disseram que era o verdadeiro filho de Adonai, ou mais, que era o próprio Adonai encarnado. Muita coisa foi dita mesmo, e até que ele nunca existiu, que se tratou de algo inventado por você, Simão, Kefas e todos os outros seguidores, como um bezerro de ouro para ser adorado cegamente pelo povo. Miriam, quem ou o que, na verdade, foi Jesus? Obrigada, muito. Vai em paz, ela fala. Adeus. Conheça a você mesmo. E lá onde tudo está, tudo é isso. O que é que você quiser acreditar. E lá onde tudo está, tudo é isso. É o que você quiser acreditar. E aqui são as últimas imagens dela. Né? Essa página aqui, ó, é ela. E aí, no final, como eu disse para vocês, tem um glossário das palavras, né, que ele usou em hebraico, que tem a bibliografia, pós-fácil, ó, tem o glossário, ó, das palavras, né, dos lugares e dos personagens que ele colocou em hebraico, e tem também o glossário, que é todas as obras que ele leu e que ele se pautou para montar o quadrinho. É isso? Bom, para concluir, né? Eu vou expor uma reflexão como uma pessoa leiga no assunto em teologia. Esses dizeres, ele tem mais um contexto psicológico do que teológico, ok? Bom, no Antigo Testamento, quando Moisés sobe a montanha e volta com as tábuas sagradas, e ao se aproximar, ele olha o povo, a adoração de um bezerro de ouro, ele fica consternado, quebra as tábuas e sobe novamente para o monte, entendendo que aquelas palavras não serão entendidas pelo povo, pois ainda não existe uma maturidade, um discernimento consciente para que possam entender as palavras divinas. Ele volta para cima e ele próprio escreve. São palavras agora humanas, tá? E ele elabora os 10 mandamentos, com o entendimento da possibilidade do povo conseguir entender. E é basicamente leis de ordem moral. É no intuito de promover a expansão da civilidade, para no futuro realmente estarmos preparados para outras palavras. Os 10 mandamentos, que até eu fiz aqui uma correlação que é rapidinho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, essa é a mais, vamos dizer assim, que diz mesmo, né, sobre Jesus, a questão da fé. O restante é não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos em festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo,
e não cobiçar as coisas alheias. São todas leis que fazem a civilidade, o homem com uma certa consciência moral, para que ele possa se reorganizar, se organizar um pouco mais perto da humanidade, mas ainda muito aquém do além. Mas são leis morais que proporcionam que o homem continue, para que ele não se mate. Assim, muito, né? Bom, passam-se séculos, né, depois de Moisés, e vem Jesus, que traz consigo novas falas, novos conceitos, uma forma de entender, né, e vivenciar o mundo, onde o homem pode tomar nas suas mãos o poder que lhe foi intuído desde o princípio. Mas as histórias nos mostram, de forma geral, que os homens ainda precisam de um longo caminho para poderem tomar nas mãos as rédeas da sua vida. Mesmo Jesus não conseguiu, de fato, mudar. Mas as palavras dele foram tão intensas, foram tão verdadeiras, foram tão humanas, que elas perduraram até hoje. E o que mais me encanta nesse não me preocupa a parte sobrenatural, ou se ele foi humano, ou se ele foi divino e humano. O que me encanta são os dizeres dele, a mensagem que ele diz, que ele deixou, e que elas perduram até hoje, com muitas interpretações, interpolações, mas elas estão aí. A essência delas, para quem tiver o coração aberto, elas estão aí. E eu acredito que é o mais importante, tá? O que me encanta são os dizeres, que eu já falei, principalmente porque Jesus, no meu entender, tá? No meu ponto de vista, ele foi o homem que mais conseguiu desenvolver o potencial humano que todos temos. Ele foi um homem verdadeiramente humano. Ele é um exemplo que viveu, que experienciou e que falou aos céus e à terra o que é ser o ser humano. Misericordioso, complacente, amoroso, todas essas coisas, amar o outro como ama a si mesmo, que a gente ainda não alcançou. Mas as palavras dele estão aí. Tinha uma forma geral, a gente não alcançou, mas houve muita mudança, houve muito progresso no sentido da pessoa se enxergar, se ver e procurar a humanidade dentro dela. Temos um longo caminho? Com certeza, temos um longo caminho, mas sempre existe uma porta para quem quer passar essa porta. Então, pessoal, independente de quem tenha fé ou não no homem divino, como homem, ele foi beirando a perfeição, pelo menos é o que eu entendo, de ser humano. Bom, olha, é um quadrinho espetacular. Quem tiver interesse no assunto, não precisa acreditar no poder sobrenatural dele. Acredite nas palavras dele. Já vai ser mais do que suficiente. Eu agradeço. Deixem um like, comentem, se inscrevam. E a gente se vê no próximo olhar.